Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta hora preciosa em que poderíamos estar em tantos lugares, mas a Tua graça e misericórdia nos tem conduzido até aqui. Por isso, Senhor, obrigado por este privilégio, por esta oportunidade, ó Deus, que nos é dada e a qual nós temos recebido graça para abraçar, pois muitos recebendo e sendo participantes da mesma graça a têm desprezado, mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Por isso, Pai querido e Pai amado, nós te glorificamos e te pedimos, Senhor, que possamos nos encontrar todos os dias da nossa vida nos átrios do Senhor. Como diz o salmista, preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Assim é o nosso coração perante o Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que a nossa vida no Teu altar confirme a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, no nosso último episódio, nós vimos sobre a questão das trombetas, dos selos, das taças de Apocalipse, que são selos de livros que são abertos, trombetas que são tocadas, taças que são derramadas, e tudo isso vai demonstrando o quê? Um juízo sobre a terra. Esse juízo sobre a terra, nós vemos que ele acontece por uma exclusiva permissão de Deus, não é isso? É ordenado a um anjo que toque a trombeta, aí lá vem coisa. É ordenado um anjo que derrame a taça, lá vem coisa. É ordenado que é permitido que seja retirado um determinado selo, lá vem coisas. Tudo isso é processado aonde? Lá no céu, né? É gerado no espiritual. Depois há um acontecimento sobre a face da terra. Então, Apocalipse está demonstrando aí nesses episódios a permissão de Deus para que o mal aconteça e, pelo que entendemos, o próprio Deus está determinando males. Também o próprio Deus está determinando males. Então aqui fica uma situação intragável, e é a respeito desse períodozinho curto aí, que nós identificamos como mais ou menos 3 anos e meio, ou seja, o período da grande tribulação, em que Jesus disse, dia igual àquele, não houve, e depois não haverá, porque há uma investida do mal em extremo. Você vê que no dilúvio, Deus operou. Sodoma e Gomorra, Deus operou. Agora aqui, nesse período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, é Deus operando e permitindo ao diabo que opere com todas as suas forças, como nós já vimos representadas na fração de 1/3, que representa todo o poder demoníaco, é representado em 1/3, porque o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Então, cada selo, cada trombeta, cada taça é Deus permitindo a ação do mal e o próprio Deus causando males, porque vai haver problemas, segundo entendemos, né, com o sol, problemas com a terra, automaticamente, se tem problema no sol, tem problema na terra, e automaticamente tem problema nas árvores, né? E automaticamente problema nos rios e nos mares. Então vai haver sobre a terra um cataclisma fora do comum, um tempo impossível, vamos assim dizer, de viver, em que Jesus diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, ou seja, nenhuma vida se salvaria se aqueles dias não fossem abreviados. Mas eles serão abreviados. Por causa de quê? Por causa dos
escolhidos. Escolhidos, esta referência faz menção a quem? Remanescente de Israel, judeus que clamarão, né? Então, haverá um grupinho, e por causa deste grupinho, por causa de também promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, que Deus ainda virá cumprir essas promessas na descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse grupinho que nós chamamos remanescente, aqueles que vão permanecer firmes, vão clamar pelo Messias que já veio há mais de 2000 anos atrás, mas eles não entenderam. Por causa desse grupinho, Jesus falou, aqueles dias serão abreviados. Quer dizer, basta isso aqui, olha. Se fosse um tempo estendido, vamos dizer mais, 10 anos, todo mundo naufragaria, ninguém escaparia, porque esse período será realmente terrível, a ponto de Jesus dizer, dia igual aquele não houve e após não haverá, significa realmente terrível. Se você imaginar o que foi o Holocausto com Hitler, o dilúvio, Sodoma e Gomorra destruído com chuva de fogo e enxofre caindo do céu. O que mais? Segunda Guerra Mundial. O cativeiro babilônico. E tantos outros horrores. Bomba de Hiroshima e Nagasaki. Roma destruindo, Jerusalém assolando, não deixando pedra sobre pedra de nada. A humanidade já passou pelos seus maiores horrores que ninguém poderia supor. E o mundo será impactado com uma coisa infinitamente superior. Se reunisse todos esses horrores que a história mostra, ainda assim ficaria devendo em catástrofe a esse curto período chamado Grande Tribulação. E a própria Escritura chama esse período de tribulação, né? Em que a Escritura várias vezes fala, e depois da tribulação daqueles dias, e Deus vai poupar os seus da tribulação daqueles dias, né? Tem uma igreja que recebe a promessa do arrebatamento, né? Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Então, esse é o período terrível. Então, essa questão de abertura dos selos, né? Derramamento das taças, o toque das trombetas está ligado. E cada trombeta, cada selo, cada taça derramada, ela atinge uma área específica. Em determinado momento diz que foram feridos os seres da terra. Em outro momento, os seres do mar. E tudo vai ser... E veja bem, se há problema com as árvores e com os rios e com os seres viventes, automaticamente haverá um problema com o quê? Com o homem e com o sustento do homem. O sustento do homem ficará completamente, como é que se diz? Comprometido. O sustento do homem passa a ficar comprometido. E você vê que logo depois do primeiro cavalo branco, que é a falsa paz do anticristo, segue o quê? O vermelho, que é a guerra que ele fará, e logo a seguir vem o preto, que é a fome, entendeu? Até que finalmente vem o amarelo, que é a morte. Então é isto que está preparado para a humanidade, num período curtíssimo, em que o poder, lembra que lá em Apocalipse capítulo 6 diz que o cavaleiro no cavalo branco, que é o anticristo, ele recebeu um arco, e foi-lhe dado poder para que reinasse. Então, quer dizer, Deus dará a permissão ao diabo para que ele reine na sua totalidade e desencadeie sobre a terra tudo que ele sempre quis fazer. E Jesus disse que ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então, nesse período tão curto, o diabo tragará o maior número de almas jamais visto. Neste período,
o diabo vai tragar o maior número de almas jamais visto. Quem estará reinando sobre o mundo nesse período? O próprio diabo, no que nós chamamos de representação do anticristo. Então, ele terá na sua mão os exércitos mundiais, ele terá na sua mão as nações, o mundo estará sendo governado pelo diabo. Então, quer dizer, o mundo, mais do que nunca, será dito, o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está sepultado no maligno, todo mundo que morrer ali está frito, e ele fará grandes guerras, trará grande fome e vai consumar. E a Bíblia diz que o último cavalo, o quarto, né, o amarelo, ele é a morte e o inferno o seguia. Isso significa que será um tempo em que as mortes gerarão praticamente na sua totalidade pessoas perdidas, pessoas condenadas ao inferno. O número de salvos neste período aqui nem se conta. Nem se conta, né? Quando João diz, Senhor, quem são esses aí? João não diz, Senhor, quem é essa multidão de vestes brancas salpicadas de sangue? Não, quem são esses aí? Não é isso que João diz? Quem são esses aí? Aí o anjo diz para João, esses são os que vieram da grande tribulação. Quer dizer, vai ter pessoas na grande tribulação confessando Cristo e morrendo e recebendo vestes brancas salpicadas de sangue e sendo salvas. Mas o número desses salvos jamais poderá se comparar ao número de perdidos. É a extensão, vamos assim dizer, a comparação de 1 para 1 milhão. O número de salvos será praticamente nenhum. Mas o número dos perdidos será mais que a areia que está na praia do mar. Amém? Então, aí fica para você caminhar na sua leitura em Apocalipse e observar o estrago que será feito na grande tribulação, que é representado pelo derramamento das taças, toque das trombetas e abertura dos silos, né? Sempre que você vê taças, normalmente taças estão relacionados com sofrimento. Esta é uma simbologia bíblica bem antiga, desde Gênesis, que as taças estão relacionadas com sofrimentos, salvo algumas exceções, dependendo do contexto. Alguma pergunta aí? Ninguém? Nós temos na página 36 um título chamado A Guerra do Armagedon. Tem várias referências bíblicas aí que você deve acompanhar. Essa guerra do Armagedon, vamos falar um pouquinho específico, em que muita gente já usou essa palavra sem saber nem o que ela significa, né? Quando se fala em Armagedon, as pessoas pensam numa catástrofe nuclear, alguma coisa assim, né? Não necessariamente, na verdade a palavra não tem nada a ver com isso. Armagedon é uma palavra que vem do hebraico, que tem um significado que nós temos aí, olha. Armagedon é uma planície entre o mar da Galileia e a cordilheira do Carmelo. Tá? Então vem dizendo, na segunda metade da última semana, Deus derramará seus juízos cada vez mais severos. Esses juízos virão porque os homens rejeitarão a verdade a ponto de acreditar no engano da injustiça propagado pelo anticristo, o que resultará em sua condenação. O que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. E diz ainda, mesmo depois que se iniciarem os terríveis juízos de Deus, os homens não se arrependerão, porém blasfemarão do nome de Deus. Né? Apocalipse está mostrando isso, que mesmo em meio a juízos terríveis, ainda tem pessoas blasfemando do nome de Deus. Por quê? Porque elas se achavam boazinhas,
Elas se achavam justas, elas se achavam íntegras, então não acham justo que estejam passando pelaquela situação. Mas nós já vimos que a parábola do rico e do mendigo chamado Lázaro, né? A Bíblia não diz que aquele rico fosse uma pessoa devassa, né? Adúltero, mentiroso. A Bíblia não entra nesse detalhe. A Bíblia diz apenas que o homem era rico e vivia regaladamente. O que é isso? Viver regaladamente é pecado? Não, ele vivia regaladamente, ele vivia bem, na abastança, ele tinha de tudo. Ele não estava, a Bíblia não enfatiza que ele estivesse em algum tipo de pecado. A Bíblia não enfatiza isso na parábola quando Jesus conta, mas diz apenas que ele estava longe dos conceitos de Deus. Simplesmente isso. Hoje tem muita gente que se acha bonzinho. Não, por que eu não sou salvo? Eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não sacrifico crianças no terreiro, eu não mato nenhuma galinha. Por que eu não sou salvo? Não é salvo porque não está dentro de um propósito de Deus. Está rejeitando o propósito de Deus. E quando eu falo de propósito, eu jogo todo mundo aqui dentro. Crente, não crente, seja lá o que for. Tem crentes que não estão dentro de um propósito. Eles também estão perigando a sua salvação. Eu não sou salvo por ser crente, ou me dizer crente, ou carregar a Bíblia, ou conhecer Bíblia. Eu sou salvo quando estou dentro de um propósito traçado por Deus para aí gerar a salvação. Eu não sou salvo porque, eu sou crente. Tá, no inferno deve estar cheio de crente. Então, eu tenho que estar dentro de um propósito. Então, o camarada vivia regaladamente, mas não estava nos propósitos de Deus. Ele não foi condenado por ser rico. Foi condenado porque não estava dentro dos propósitos de Deus. Ele apenas vivia regaladamente. Mas a Bíblia não diz, Jesus não diz que ele fosse um frequentador da sinagoga, que ele guardasse a palavra, né? Lembra do jovem rico? Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso tudo eu já tenho guardado, tal. Então tá bem, eu vou te apresentar um propósito. Vai, vende tudo quanto tu tens e segue-me, terás um tesouro no céu. O que como fez? Caminho da roça. Jesus falou o quê? Mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico ali, no caso, saiu de um propósito. Qual era o propósito? Propósito duro, né, irmão? Já pensou? Você dono de 5, 10, 15 propriedades, vivendo de renda. Aí Jesus diz assim, agora larga a tua renda e vem viver da fé. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Dura esta palavra, né? Dura esse discurso, quem poderá resistir? Mas cada um tem o seu chamado, amém? E Deus não nos dá nenhum fardo além do que possamos carregar. Então, Armagedon é este vale, esta situação em que haverá a última guerra antes do milênio, né? Esta guerra vai estar acontecendo exatamente naquele período que já vimos. Haverá a grande tribulação, né? 3 anos e meio de paz do reinado do anticristo, depois 3 anos e meio, mais ou menos, né? Em que a coisa vai ficar complicada por aqui. Então aqui nesse período de grande tribulação é que Jesus reunirá, segundo as profecias que estão escritas aí na apostila, reunirá os seus exércitos para ir contra a nação de Israel. E por onde ele vai? Ele vai pelo vale do Armagedon, lugar onde os rios já secaram e o caminho dos reis do Oriente, diz a Bíblia, já estão preparados. Então, ali naquele vale do Armagedon, eles marcham contra Israel. Eu farei com que todas as nações marchem contra ti e saibam que eu te amo, diz a Escritura. Então, neste vale, quando Israel estiver cercado, uma minoria clamando, que nós chamamos de remanescente, Jesus descerá no Monte das Oliveiras para dar livramento a Israel. Como o anjo disse, né? Da mesma maneira que vós o vistes ir, ele voltará. Então,
segue-se a história. Aqui vai dizendo, isso que nós estamos comentando está escrito aqui, né? No fim deste período, nações se levantarão contra Israel, Jerusalém será cercada pelos exércitos das nações aliadas sob o domínio do anticristo. Quando Israel não dispuser mais de nenhum meio de resistência, parecendo que será destruída, nesse momento invocarão o nome do Senhor pedindo socorro. O Senhor então se manifestará do céu, vindo como seu libertador e executando o juízo contra seus inimigos. Cristo pelejará por Israel, dando-lhe vitória, e implantará seu glorioso governo de 1000 anos de paz sobre a terra. Quer dizer, Jesus vem, dá livramento a Israel e implanta o milênio. Veja bem, dar livramento a Israel pode parecer uma coisa que não é. Não é um Israel nacional, lembra? Não são israelitas os que são de nascimento, né? Nem todos que são de Israel são descendência de Abraão, mas como está escrito, o filho da promessa, né? Ou seja, Abraão, o pai da fé. Então, aqueles que andam segundo fé, nos conceitos, logicamente, aí do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ainda é uma vontade permissiva para os judeus, porém o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, é uma vontade absoluta para o mundo inteiro, incluindo os judeus. Mas o judeu que não entendeu, não passou da transição da lei para a graça, ele ainda está vivendo numa vontade permissiva. Deus ainda tem alguma coisa com eles. Então o judeu que vive essa situação permissiva, ele é o que nós chamamos de remanescente. Aqueles que permanecerem fiéis para comporem o número dos 144 mil comprados de todas as tribos de Israel. Os 144 mil que o quê? Não se contaminaram com mulheres. O que significa não ter se contaminado com mulheres? Não se contaminar com mulheres significa não se prostituir. O que significa não se prostituir? Significa nunca ter voltado os olhos para nenhum outro conceito religioso. Sempre foram fiéis à lei. Estes são os 144 mil que não se contaminaram com mulheres, né? Né, Eliseu? Puxa, já casei, fazer o quê? Então, mulheres é símbolo de prostituição, e prostituição na Escritura é símbolo de conceitos religiosos falsos. Os que não se contaminaram com mulheres vão compor os 144 mil de todas as tribos de Israel. Ou seja, o camarada nasceu fiel à lei e morreu fiel à lei. Ele nunca acendeu uma velinha, nunca bateu cabeça pro Xangô na pedreira, né? Nunca botou uma pipoca para tranca-rua, nem um cachimbo para Maria Padilha. Nunca fez nada disso. Ele sempre foi firme, exímio, exemplar na lei. Não se contaminou com mulher. Então, esses vão estar sendo resgatados por Cristo. E não Israel como nação será salva, mas Israel como conceito. Israel que vive o conceito de Deus será salvo. Não Israel com nós somos descendência de Abraão, nós temos por pai Abraão. O que Jesus disse? Tem por pai o diabo, mostrando que não bastava ser descendência física, carnal de Abraão, tinha que ser descendência espiritual. Ele falou assim: se vós fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as mesmas obras que Abraão. Então, os que serão salvos são os que fazem as mesmas obras de Abraão. Ainda repito que Antigo Testamento seja uma vontade permissiva para exclusivamente judeu. Se você quiser hoje viver o Antigo Testamento, você está frito. Novo Testamento, quem já conhece, não pode voltar atrás, para canto nenhum, nem para Antigo Testamento. O Antigo Testamento hoje salva sim quem não conheceu o Novo. Quem conhecer o Novo tem que invariavelmente se render a ele,
porque o novo é a revelação superior ao velho. Que o autor de Hebreus, que parece ser Paulo, escreve dizendo: a antiga aliança era gloriosa com Moisés, o rosto até brilhou, mas a nova aliança é infinitamente superior, porque temos um sumo sacerdote que a si mesmo se apresentou como sacrifício e pelo véu da sua carne, isto é, do seu sangue, se fez sumo sacerdote. Então, quem conhece o novo não pode ousar viver no velho. Ah, tá, claro. Tem umas igrejinhas por aí, né? A corrente de Josué, a corrente de Jericó. Você vai achar, hã? Como é que é? Ah, os 300 de Gideão, né? Os 300 de Gideão. Por aí vai. Tem um monte de patetice por aí, né? Tem até palhaço que pensa que é pastor, cujos nomes eu já tenho citado aqui, e alguns já me têm feito o favor de levar o CD para eles. Continuem, por gentileza, fazendo isso. Só assim me poupa trabalho, né? Façam isso, por favor. Então, Novo Testamento, vontade absoluta para o mundo. Isso inclui até o judeu. O judeu tem que sair daqui e vir para cá, né? Sair do antigo e vir para o novo. Mas se ele não conhecer, não entender, Deus ainda está trabalhando numa permissão com ele. Você pode depois consultar Romanos capítulo 2, na visão do apóstolo Paulo a esse respeito. Bem, este é um detalhe. Vamos seguir então. Depois vem o quê? O milênio. Milênio subentende um período de 1000 anos. 1000 anos em que o boi vai comer palha. Já viu um boi comer? Boi comer palha sim, mas o leão vai comer palha junto com o boi. Já parou para pensar numa coisa dessa? O milênio, esse período de 1000 anos, será uma situação de extrema paz, restauração do planeta. Lembra que do cataclisma, as taças derramadas, as trombetas, os selos, o mundo fica um caos. Vem Jesus no Monte das Oliveiras e, num toque de mágica, restaura o planeta Terra, em que diz que os homens voltarão a viver 600 anos, né? Quem tiver que sofrer uma maldição somente aos 100 anos. Hoje nós nem duramos 100 anos. Né? Então, quer dizer, uma restauração completa, semelhante aos dias de Adão, Matusalém, Melquisedeque, Noé, pessoas que viveram muito tempo. Né? A enfermidade vai ser coisa do passado. Os mais diversos problemas que hoje enfrentamos não existirão no período do milênio, porque é o reinado de Cristo. Cristo estará reinando pessoalmente. Será o período em que Bíblia, sim, Constituição, não. Então, este é o período proposto por Deus para operar com o seu povo. Depois daquela guerra terrível do Armagedon, ele implanta o seu reinado em Jerusalém, dali ele vai governar para o mundo todo e também com a sua igreja. Esse período, Cristo estará, né, só para tirar algumas dúvidas, visível. Visível. A Escritura diz que será visto até as marcas que ele tem nas mãos e nos pés, ou seja, aquele mesmo corpo que ele ressuscitou, é com este mesmo corpo que ele voltará.
pisará gloriosamente no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender para o oriente, para o ocidente, e depois, quando o brilho da glória diminuir, vamos assim dizer, ele será visto exatamente aquele homem que foi ressuscitado ao terceiro dia. Exatamente o mesmo corpo, né? Muita gente questiona, mas como vai ser? Vai ser assim. E nós também, nós quem? Quando eu falo nós, a Bíblia diz, e não há dúvida, que aqueles que têm parte na primeira ressurreição reinarão com Cristo 1000 anos. E nós já vimos que os que têm parte na primeira ressurreição são os salvos. Mas a questão é, todos os salvos reinarão com Cristo 1000 anos? Aí fica a critério do estudo de cada um. Particularmente, eu não creio que serão todos os salvos. Porque eu creio que esse retorno, assim como o arrebatamento é um galardão, este retorno para reinar pessoalmente com Cristo também é um galardão. E tem pessoas que não conquistaram este galardão. O que se fará no milênio, neste mundo? O que faremos? Nós ensinaremos o Evangelho. Que Evangelho? Esse que você tem aí na sua mão, chamado de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João será a única palavra ministrada no milênio. Se você não tem conhecimento disso hoje, não se dedicou a isso, não se empenhou a isso, será que você vai voltar para ensinar o Evangelho no milênio? Esse é o meu questionamento. Eu creio que não, mas eu posso estar errado. Amém? Pode ser que volte todo mundo, pode ser que aquele ladrão lá da cruz volte também. Para ensinar o quê? Não sei. Ah, mas ele lá pode ter aprendido. É verdade, sei lá, pode ter aprendido. Não conheço, nunca estive lá no céu a ponto de ver nenhuma escolinha, nada disso, mas alguma coisa deve acontecer lá. Então, vamos deixar o futuro para o futuro, porque as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Amém? Mas com certeza, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Alguma pergunta? Nada? Todo mundo sabe tudo nesse lugar. Bom, então vamos concluir aqui. Esse períodozinho do milênio, ele vai terminar. Ele vai durar 1000 anos. Mas 1000 anos é tanto tempo. Puxa vida, não dá para encerrar logo essa história? Não. Os propósitos de Deus são os propósitos de Deus. E nós temos que nos enquadrar e caminhar um degrau a cada dia, né? E se nós voltarmos com Cristo, vai ser tremendo. Aí você não vai querer nem que o milênio termine, né? Você chega assim, ô doutor juiz, senta aqui. Ah não, então se retira, sai, pode ir embora. Ah, mas a Constituição, não conheço isso aí. É hambúrguer, é de comer, o que é isso? Vai ser um período legal, em que você vai dizer para um PM assim, ô amigo, guarda a tua arma, lixo, sepulta aqui, acabaram as armas. Vai ser bom, não vai? Você chegar para o presidente, ô seu presidente, sai do trono, tem gente com mais conhecimento para assumir isso aí. Ah, mas olha, o homem está lá, hein? Está lá em Jerusalém, não viu não? Aquilo ali não é efeito especial não. Não é efeito especial não. E a unção, a autoridade que vai estar sobre aqueles que vierem para reinar com Cristo, vai ser algo fenomenal. O mundo será dominado por Cristo. Ah, vai ter alguém fazendo uma magiazinha negra, um cabalazinha, um cristalzinho escondido? Vai, mas muito bem escondido. Não será admitido, entendeu? No reinado de Cristo, mas com certeza vai ter gente escondido. Tanto que depois depois de 1000 anos, nós vemos um período chamado batalha final. Aí é final mesmo, vai se encerrar a história da humanidade sobre a Terra. A humanidade não, eu estou dizendo que a humanidade não viverá para sempre sobre o planeta Terra. O planeta Terra deixará de existir.
a galáxia, o sistema solar que nós conhecemos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, os milhares de galáxias e tudo mais que existe, deixarão de existir. A Bíblia no Salmo fala do envelhecimento do universo. Os cientistas já chegaram também a esta conclusão, que o Sol está apagando, a Terra está parando. Ou seja, demonstra um propósito de Deus em que não tinha o ideal de que o homem vivesse para sempre sobre a terra. Ele tinha um ideal de trazer o homem sobre a terra para ser provado, e destes provados, alguns condenados, outros salvos para viverem eternamente com ele. Mas disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Também nós estamos em 6 bilhões de habitantes, né? Um cientista alemão chegou à conclusão de que se a Terra chegar a 8 bilhões de habitantes, a sua estrutura chamada magma não suporta, ela rompe e um cataclisma aconteceria. Esse cientista, ele pode estar certo, porque justamente o projeto do retorno de Cristo é agora, século 21. Ou seja, Deus realmente preparou o planeta Terra, se o cientista estiver certo, uma coisa eu sei, que no 21 Jesus vem. Então, a humanidade não atingirá os seus 8 bilhões. Porque Jesus voltando no século 21, neste século que estamos vivendo, não dá tempo da humanidade atingir 8 bilhões de habitantes. Esse cientista alemão não tem nada a ver com Bíblia, ele nunca leu nada, ele não conhece nada, mas ele disse isso aí. Se a Terra atingir, por estudos, né, muito detalhados, se a Terra atingisse 8 bilhões, ela romperia, ela não suportaria o peso sobre a sua estrutura. Porque, veja bem, a Terra atingir 8 bilhões não significa somente a Terra atingir 8 bilhões. Significa que milhares e milhares e milhares de construções faraônicas serão construídas. Prédios cada vez maiores e mais fortes e mais estruturados serão construídos. Como é que se chama esse negócio que faz a construção civil, né? A tecnologia da construção civil tem aumentado assustadoramente. Pedaços e mais pedaços de terra que antes eram deserto, hoje estão virando cidades. Então, a Terra atingir 8 bilhões de habitantes, veja bem, olha quanto tempo nós estamos vivendo, e a Terra tem somente 6 bilhões de habitantes, 6, alguma coisa bilhões de habitantes. Então, em todo esse período, quer dizer, olha o que tem de construção. Se nós fôssemos calcular até chegar a 8 bilhões, imagina quantos prédios. Olha lá, aquele prédio ali tem alguns meses, olha. Quantos andares tem naquilo ali? Uns 15 andares. Olha o peso que está sobre a terra. O prédio do Correio, eu vi ser construído aquele prédio. Todo aquele bairro da Cidade Nova ali, eu vi todos aqueles prédios ali serem construídos. Agora imagina até a Terra atingir 8 bilhões de habitantes. Olha o que não será construído sobre a superfície terrestre. E diz o cientista, a Terra não suportará. Ela vai romper a sua estrutura chamada magma e vai haver uma catástrofe. Mas a verdade é que a humanidade não foi projetada para chegar aos seus 8 bilhões. 6 é o número do homem e 7 é o número da perfeição, tá? Aqui, então, só para lembrar, esta batalha final será feita como? O que vai acontecer? Estamos reinando com Cristo 1000 anos, né? Imagina, o advogado está feliz da vida, né? O juiz, então, poxa,
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas está maravilhado, né? Gente de posição, seus presidentes, deputados, prefeitos, vereadores, eles devem estar felizes da vida. Com um Zé Ninguém, que nem eu, criado no morro, dando ordem para ele? Que isso, eu fui nascido e criado em Copacabana. Meus pêsames, meu amigo. Fui nascido e criado na Escritura. Amém? Então, eles estarão insatisfeitos. O traficante lá com as suas armas. E agora que eu subi lá no morro, me dá isso aqui, cara. Acabou. Irmão, a autoridade vai ser inexplicável, impressionante. Se hoje já temos... Se hoje já temos essa autoridade, imagina no reinado de Cristo. Você tremeu quando eu falei que hoje já temos? Temos mesmo, acredite. Então, vai ter muita gente insatisfeita, não vai? No período de 1000 anos, onde está o diabo? Preso. Passou 1000 anos, o diabo será solto. Por quê? Porque no milênio nasceu muita gente. E essa multidão em 1000 anos nasce muita gente. Ou não nasce? Essa multidão que nasceu no milênio também tem que ser provada, não tem não? Tem ou não tem? O diabo está preso. Eles não vão ser provados, não seriam provados à mesma medida que todos nós fomos. Então, acaba o período de 1000 anos, diabo é solto e vem novamente seduzindo os corações. E mesmo pessoas que viram a glória do reinado de Cristo, em que uma uva vai ter que ser carregada com as 2 mãos, né? Um caqui você não vai conseguir pegar. Uma maravilha. Ninguém vai precisar comer carne, porque vai ser proibido qualquer derramamento de sangue e a sua saúde será tremenda. Isenção de enfermidades, doenças, alergias, seja lá o que for. Porque o reinado é de Cristo, é reinado de glória, prosperidade e paz. O diabo é solto, aqueles que nasceram no milênio serão provados pela investida do diabo, mais uma vez, em um curto espaço de tempo, um período pequenininho, e o diabo novamente reorganizará o seu exército. Vem cheio de fúria, organiza o seu exército e marcha contra Jerusalém. Mas quem é que está lá em Jerusalém? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando ele projeta, organiza, pega esses insatisfeitos, advogado, juiz, traficante, vereador, prefeito, presidente, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o capitão da PM, quando ele pega essa gente toda insatisfeita, monta o seu baita exército, parte para Jerusalém, a Bíblia diz que cai fogo do céu e os consome e encerra a história. E aí a Bíblia diz, eis que vejo novos céus e nova terra, porque o primeiro céu, isso que você vê aí e tudo que está dentro dele, e a primeira terra já não acabou, deixou de existir. Passaram, né? Céu e a terra passaram, como Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então, batalha final, e aí encerra-se a história. Partiremos para um reino espiritual com Cristo, em que andaremos em ruas de ouro e veremos mar de cristal, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém?